dissesse que o seu influenciador preferido, aquele que você acompanha todos os dias aqui no YouTube ou em outras redes sociais, poderia ter sumido já há um tempo e ninguém ter notado a diferença? É isso mesmo que vocês estão ouvindo, ninguém ter notado a diferença. Ele continuou produzindo conteúdo, ele continuou aparecendo nas redes sociais, só que na verdade ele não está mais lá, ele foi substituído. Ai, Carol, lá vem você com a teoria da Avril Lavigne. Essa aí eu já escutei. Não, gente, a teoria da Avril Lavigne, eu sou uma das maiores haters, inclusive. Mas depois que eu assisti o filme Influencer, que não é um filme popular, provavelmente muitos de vocês não assistiram esse filme, até porque terror psicológico é um tipo de gênero aí que as pessoas não curtem. Ai, Carol, mas você gosta de terror? Gente, eu dou risada em filmes de terror. Tipo, esses terrores que tem espírito e monstro e boneco. Quem já assistiu Megan? Eu sinto muito pelas pessoas que assistiram Megan do meu lado, porque eu só consegui dar risada. Eu rio de nervoso, porque eu acho as coisas muito toscas. Não tô querendo menosprezar, é a minha concepção, a minha reação do meu corpo a esse tipo de filme. Porém, terror psicológico é um tipo de filme que eu gosto, porque eu acho mais interessante, sabe? Não é um negócio ali que te colocaram numa casa com um monte de adolescente e aí tem um cara com uma máscara correndo atrás de você e dos seus amigos simplesmente porque ele quer te matar. Não, tem toda uma construção ali psicológica por trás, um motivo, algo que beira ali quase que a nossa realidade, assim, que dá um medinho, porque putz, tipo um Black Mirror da vida. Black Mirror é o tipo de coisa que eu gosto. Porque é uma parada que dá medo, mas ela dá medo porque tá muito próximo da nossa realidade. Então, esse é o filme Influencer. E assim, gente, desde que eu assisti, esse filme não saiu da minha cabeça. Eu estou completamente noiada e eu não vou ficar sozinha com as minhas paranoias. Eu vou trazer aqui porque sejam bem-vindos ao quadro Hiperfoco. Aquele quadro onde eu trago pra vocês assuntos, notícias e paranoias que tomaram o meu foco nos últimos dias. Sempre com uma reflexãozinha no final, eu espero que vocês gostem. E esse filme, ele conta a história da Madison, que é uma influenciadora que viaja até a Tailândia, se hospeda aí num hotel que é tipo um hotel chique. Não sei dizer se é um hotel de luxo, a lá White Lotus, mas era um hotel bacana. E a Madison, ela namora, só que um ponto muito importante é que o namorado não viaja com ela. Então ela tá sozinha lá naquele país novo, naquele hotel, e na sua produção de conteúdo. Então ela tá fazendo seus vlogs, seus stories diários, de uma maneira positiva, que a gente vê muitas pessoas, né, mostrando ali. Lógico, a gente quer mostrar uma viagem, um lugar legal, de uma maneira que seja interessante pra quem tá assistindo. Só que assim que ela desliga as câmeras, ela demonstra ali que ela tá um pouco triste, que ela tá um pouco chateada pelo fato dele não estar lá com ela. Eu já acho muito interessante esse ponto, assim, de tipo, ligou a câmera, um sorriso, desligou a câmera, tipo, ai, nossa, mas deixa eu voltar para a realidade que não tá tão boa assim. Estou me sentindo vulnerável aqui nesse lugar. E é nesse contexto de vulnerabilidade que entra a CW, que é a nossa próxima personagem muito crucial nessa história, que ela é uma espécie de olheira. Ela é aquela pessoa que mora na Tailândia, mas que frequenta esses lugares atrás de meninas viajando sozinhas para ela oferecer os seus trabalhos, que até onde a gente entendeu nesse ponto do filme, é de guia turístico. Ela vê a menina sozinha lá no bar do hotel, gravando as coisas, aí depois ela vê de novo na piscina, ela fica observando, até que ela vê um momento ali pra ela fazer um approach, e aí ela começa, você tá viajando sozinha? Putz, eu conheço muitos lugares legais aqui, se você não quer conhecer esses lugares clichês, né, que todo mundo vai, eu posso te levar numa praia que, só os locais conhecem, super paradisíaca, sem ninguém, quem não ia querer, gente? Então a CW, ela se torna essa pessoa super gente boa, que meio que salvou a viagem da Madison, elas têm ali a mesma idade, só que ela tem um talento específico, né, que é essa pessoa que fica observando mulheres viajando sozinhas, se passa de legalzona e depois some com essa pessoa sem deixar nenhum rastro. Como? A CW leva a Madison pra essa ilha aí que ela tava tão prometendo. Quando elas chegam lá, elas começam a beber, trocar altas ideias, fazem uma fogueira, começam a conversar até de noite. Inclusive, começa a mostrar, assim, os momentos sombrios quando a CW faz um questionamento pra Madison de tipo, nossa, você tem tantos seguidores, né? Mas olha o lugar que você tá. Será que se você sumisse, os seus seguidores fariam alguma coisa? Perceberiam? Tipo, será que toda essa sua influência é tão relevante assim? E aí fica aquele silêncio constrangedor até que a Madison começa a dar risada, porque elas estão bêbadas. A madrugada vai adentrando, elas dormem e aí no dia seguinte a CW acorda sorrateiramente, rouba todas as coisas da Madison, larga ela lá dormindo, pega o seu barquinho e vai embora. Com telefone, passaporte, câmeras e tudo o que a Madison tinha. E é aí que vem a parte mais bizarra. Porque a Madison, ela tá lá ilhada, ela desapareceu do mundo real, só que a conta do Instagram dela continua ativa. A CW, ela continua postando no lugar da
da Madison, né? Então ela continua postando as fotos que a Madison tirou nos últimos dias, ela continua interagindo com os seguidores, respondendo comentários, respondendo DM, respondendo namorado, família e mantendo aquela ilusão de que tá tudo bem. E ninguém, gente, absolutamente ninguém percebe que alguma coisa aconteceu. O que me leva, gente, a um questionamento muito perturbador, né? Tipo, quanto tempo a gente demoraria pra perceber que uma pessoa, seja próxima a gente ou seja um influenciador que a gente acompanha, sumiu? Tipo, se o influenciador sumisse hoje, mas continuasse postando, quanto tempo a gente ia demorar? Será que a gente ia perceber de fato? E aí vocês vão me falar, mas Carol, não tem como sustentar isso por muito tempo, porque beleza, ela vai ficar postando as fotos da Madison, ela vai ficar respondendo a galera, mas uma hora o namorado dela vai querer ligar de FaceTime, uma hora a família dela vai querer que ela volte, uma hora, sei lá, ela precisa fazer um stories, um vlog, ela não vai postar, e os patrocinadores. E aí que entra a parte da análise psicológica dessa psicopata, que é a CW, que é a pessoa que sumiu com a Madison, que, ela não é simplesmente uma pessoa que vai lá e assassina uma outra pessoa, ela faz tudo minuciosamente calculado, ela não age por impulso, e é isso que torna a história muito assustadora, né, porque ela tá sempre ali quietinha observando. Tem horas, quando elas estavam fazendo o tour pra ilha, que a Madison, ela tenta tirar fotos, então a CW, estrategicamente, ela se esconde nas fotos pra não deixar evidências. Então ela estuda, ela analisa, ela observa cada detalhe da vítima antes dela agir. Ela observa também como essa pessoa fala, como essa pessoa age, quais são os trejeitos dela, ela estuda as redes sociais da pessoa. Tipo, sei lá, se eu tenho um bordão específico que eu uso, ela estuda, ela analisa, ela anota. Mano, é bizarro. E é nesse ponto que a gente começa a perceber que ela não quer a Madison, tipo, ela não quer o prazer de assassinar ou exterminar uma influenciadora. Ela quer ser a Madison, ou pelo menos ser a versão digital da Madison. Olha que doideira. Dito isso, depois dela analisar, conviver e entender como é a personalidade da Madison, quais são os struggles dela, qual que é o contexto social que ela tá meio brigada com o namorado? Ah, então já entendi que eu não posso lá simplesmente responder, ai, te amo quando você chega, sabe assim? E isso começa a dar um desespero, porque a gente sabe o que tá por vir. Sabe quando você tá assistindo um filme e você já tá antecipando algo que é meio óbvio? Só que você fica questionando, tipo, mano, beleza, mas tem uma hora que não tem como sustentar mais, como é que eu vou fingir ser a Lindsay Lohan? Pois é, gente, tem como. A resposta tá na tecnologia. Bem-vindos a 2025, o ano em que oficialmente a tecnologia me dá muito medo. Vocês sabem, né, gente? A inteligência artificial tá evoluindo mais rápido do que os nossos neurônios fazem ligações nervosas. Real, assim, hoje em dia tem AI pra tudo. Tem um negocinho que vocês já devem conhecer que chama Deepfake. Então, o filme mostra muito isso, né? Ela no computador, posicionando lá o rosto da Madison com o rosto dela, fazendo todas as ligações lá pra que um rosto fosse substituído pelo outro. E o filme mostra que ela tem muita facilidade de fazer isso. Ela vai colocando ali mini vlogs, mini takes, mini reels, mini stories, onde ela consegue editar perfeitamente o rosto dela com o rosto da Madison. E aí você vai falar, tá, mas e a voz? Mesmo esquema, com aplicativo, software, inteligência artificial de clonagem de voz. Com isso, gente, ela conseguia fazer ligações, ela conseguia falar com a família, ela conseguia mandar mensagem de voz pro namorado. Lógico, dá trabalho, né? Depende de edição, mas pra um psicopata, até onde é o limite? E eu fiquei o tempo inteiro perguntando, nossa, mas a minha família ia perceber em algum momento, tipo, cara, a gente tem que voltar pra casa, né? Só que aí ela começou a inventar toda aí uma história de que ela queria ficar na Tailândia. Acho que eu não quero voltar, acho que eu quero ficar por aqui, quero me distanciar de drama, quero ficar mais tempo offline. E aí ela foi convencendo, ao que o filme mostra, né, a família dela, que obviamente não ficou feliz. E o namorado, no caso, ficou pé da vida, ficou tipo, mano, não, essa não é você, pelo amor de Deus, como assim? Como assim a gente não vai mais se ver? Foi aí que a CW começou a postar fotos com outro cara, né, fazer edições da Madison com um cara X, querendo dizer que, conheci uma pessoa aqui, vou casar com ele, tipo, não quero mais nada com você. E, gente, honestamente, eu acho que muita gente cairia nessa. Eu acho que eu cairia nessa, acho que é por isso que eu fiquei tão chocada, porque se o meu namorado fosse pra Tailândia, como ele foi pra Costa Rica visitar um amigo, e ele começasse a postar fotos com uma mina e me responder com áudios, com a voz dele, fazer ligações comigo com deepfake e falar, olha, eu não tô mais afim, conheci uma pessoa aqui, vou casar com ela. Eu não sei se eu ia até a Costa Rica questionar ele pessoalmente. Eu acho que eu ia ficar muito triste chorar com o meu quartzo rosa abraçado assim, ó, no meu útero. Mas enfim, essa não é a posição do namorado da Madison, né? Ele vai até a Tailândia confrontar ela pessoalmente e é aí que o filme se desenrola. Não vou contar pra vocês o final, porque aí vocês podem assistir. Já contei tudo, não vou contar o final, né? Esse vídeo não é sobre o filme, e sim sobre a paranoia que esse filme causou na minha cabeça. Inclusive, a atriz principal que faz a Madison, ela é a cara
da Gabriela Prioli, que tornou tudo muito mais real ainda, porque de fato ela é uma influenciadora e de fato eu acompanho ela, e ela poderia ter sumido e sido substituída, que eu não perceberia, porque eu não convivo pessoalmente com ela. E aí eu comecei a procurar essas inteligências artificiais que fazem isso, né? Porque a primeira coisa que eu penso é em golpe. O tanto de golpe que vai ser possível se tornar mais realista a partir disso, né? Então a gente tem o deepfake, que você consegue ali criar uma pessoa ou colocar um rosto de uma outra pessoa no meu rosto, ficar me mexendo, dançar o ragatanga e, sei lá, colocar a cabeça do Trump. Ah, mas o Trump não dançaria o ragatanga, né? Fica muito na cara. Não, beleza, gente, mas se vocês pararem pra pensar em golpes um pouco mais elaborados, é super possível, principalmente com esse negócio da clonagem de voz. Inclusive, pesquisando, né, e ficando muito louca na internet, eu vi que tem um CEO lá do Reino Unido, onde os golpistas roubaram a voz dele, né, clonaram a voz dele e solicitaram lá para um chefão da empresa que ele trabalhava uma transferência bancária de 220 mil libras. E essa transferência foi realizada, gente, antes da fraude ser descoberta, e é muito bizarro. E olha que eu tô falando só de fraude financeira, tá, gente? Quando a gente vai falar de fraude romântica, meu Deus do céu, o leque de golpes se abre assim absurdamente. Na minha cabeça, gente, eu sou do tempo do bate-papo UOL, tá? Eu sou do tempo que já usavam fotos fakes para as pessoas fingirem ser outras pessoas. No Orkut, mano, existia toda uma cultura de pessoas que criavam fakes e adicionavam outras pessoas fakes e viviam vidas fakes. Lá no Reino Unido também teve uma senhora de 77 anos que foi enganada lá através de um deepfake, que era aí um golpista que, enfim, deu um golpe financeiro nela. Gente, até o senador dos Estados Unidos foi enganado através de um deepfake de uma pessoa que fingia ser lá um ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. Só pra vocês entenderem como está fora de controle. Um exemplo recente que eu fui impactada no TikTok foi um exemplo de uma menina brasileira que foi enganada por 9 fucking anos por uma pessoa que fingia ser outra. Inclusive tem uma série no Netflix que ela retrata muito bem o perigo do catfish, porque pra mim, gente, prejuízo financeiro, prejuízo não sei o quê. O prejuízo maior que a gente pode ter na nossa vida é perder o nosso tempo. São os nossos anos, como é o exemplo dessa brasileira aí que ficou 9 anos apaixonada por uma pessoa que não existe. Nessa série da Netflix mostra também uma mulher que passou a juventude dela inteira e a vida adulta, assim, tipo, se eu não me engano, foi dos 20 e poucos até os 39, onde uma pessoa enganou ela online, cara. Inclusive assistam, tá? Não vou dar spoilers aqui, porque esse aí vale a pena ver. É muito chocante. Vou inclusive colocar a história da brasileira aqui resumida pra vocês entenderem do que eu tô falando. A Júlia conversou com uma pessoa por 9 anos e não sabe quem é. Tudo começou em 2007, quando ela tinha 16 anos. Ela conheceu o Caio, que dizia ter câncer. Primeiro foi pelo Orkut, depois eles foram migrando para outras redes. Nessa época não existia Instagram, Facebook, ela não tinha acesso à internet 24 horas. Em 2008, ela perdeu um tio e ficou mais fragilizada. E as conversas se intensificaram. O Caio disse que tinha uma amiga em Floripa e que queria apresentar para a Júlia. Elas começaram a conversar e essa menina foi para a cidade da Júlia. Ela tirava foto da Júlia e dizia que ia mandar pro Caio. A Júlia foi para a cidade dessa menina e ela mostrava para a Júlia lugares onde o Caio tinha foto. Certo dia, essa menina foi passar o carnaval na cidade da Júlia. E nessa época, o Caio disse que estava bem debilitado por conta do câncer. No meio do carnaval, essa menina recebeu uma ligação e disse que o Caio não tinha resistido. A Júlia passou mal, teve que ser carregada para casa. Até o pai dela postou uma foto dele nas redes sociais na época, dizendo que ele tinha sido importante para a filha dele. Certo dia ela entrou no MSN e o Caio estava online. Ela levou um susto, conversou com ele e disse que não tinha perdido a vida, ele só tinha ido fazer uma cirurgia. O pai da Júlia ficou revoltado e disse que não queria que eles conversassem mais. O Caio falou pra Júlia se afastar daquela menina e contou a verdade pra Júlia. Ele disse que tinha feito a menina mentir pra Júlia que eles se conheciam. Disse que tinha uma foto da menina sem roupa, mandou essa foto pra Júlia, disse pra Júlia usar caso essa menina quisesse fazer algo contra ela. Eles começaram a ter que conversar escondidos por conta do pai da Júlia. Ela deixava de sair com as amigas pra ficar conversando com ele. Na época do Skype, ela ouvia a voz dele. Ela chegou a fazer tatuagens com coisas que remetiam à relação dos dois. E assim eles conversaram de 2007 a 2012. Aos poucos, ao longo desses anos, ele foi fazendo algumas revelações pra Júlia. Ele contou que as fotos que ele usava não eram dele. A Júlia encontrou o perfil do dono das fotos. E a menina que tinha sido apresentada no começo pelo Caio conhecia o dono das fotos. Então ela já sabia que o Caio não era o cara das fotos. Depois ele contou que na verdade o nome dele era Gabriel Mendes. Só que ele sempre fugia quando a Júlia falava pra eles se encontrarem. Até que em 2013 a Júlia começou a namorar com outro cara. E nessa época o Caio, que agora era Gabriel, sumiu. Até que um dia ela mandou mensagem pro Gabriel falando que tava com dor de cabeça. E a resposta veio pelo perfil da menina. E foi aí que a Júlia começou a ter praticamente certeza de que quem tava por trás de tudo isso era a menina. Só que o Gabriel ligou o webcam pra provar que ele era real. Eles interagiram, ele se mostrou muito rápido pra ela. Hoje, sabendo que ele não é o dono das fotos, ela não sabe como que a pessoa fez isso. Porque a pessoa que ela viu na webcam é muito parecida com a pessoa das fotos. Em 2015, ela terminou o namoro dela. Depois ela mandou uma mensagem pro Caio, o Caio respondeu e assim nunca mais conversaram.
Depois de um tempo, ela fez uma viagem para São Paulo, foi no endereço que ele tinha passado para ela, era um condomínio, ela mostrou foto e a pessoa disse que nunca tinha visto aquela pessoa ali. Em 2025, completa 9 anos que ela nunca mais teve contato. Depois que ela expôs o caso na internet, ela conseguiu ajuda e conseguiu encontrar o dono das fotos que ele usava por último. Ela encontrou numa rede social russa, conversou com o cara, ele ficou muito assustado. Sobre a menina, a Júlia disse que não tem certeza se era ela por trás do perfil, mas ela acha que a menina estava sim envolvida na mentira. E ela mandou mensagem para os envolvidos, pediu para a pessoa que conversou com ela, se quiser conversar com ela e falar quem era, porque ela precisa dessa resposta. Mandou mensagem para a menina também, pedindo para ela contar alguma informação que ela não quis contar na época. De acordo com ela, ela já confrontou essa menina várias vezes, mas ela nunca quis falar nada. Em outro vídeo ela deixou claro que ela não deixou de seguir a vida por conta disso, mas que ela precisa dessa resposta porque ela sente que tem uma lacuna. Mas aí, se ela fizer algum vídeo falando que descobriu quem é essa pessoa, eu trago aqui pra vocês. O que acharam dessa história? Conhece alguma história parecida? Deixe aqui nos comentários. Não, essa história toda, ela me choca, principalmente pelo fato de ter acontecido nos anos 2000, então não tinha como ser deepfake quando o cara ligou a câmera lá, ou a menina, porque na minha opinião era a menina. O que é bem assustador, né, porque o que passa na cabeça de uma pessoa que faz isso durante anos com uma outra pessoa. Não entendo, juro, não compreendo, e é por isso que essas histórias, assim, de catfish, do filme Influencer, elas me pegam muito porque eu fico tentando entender o que existe por trás na cabeça dessa pessoa. Por isso que eu gosto de terror psicológico, porque qual que é a psicologia por trás disso? Essa obsessão por ser outra pessoa. Eu entendo que existe um conceito chamado mimetismo social, que desde que a gente nasce, a gente começa a imitar as pessoas que a gente convive, né? Então, a gente nasceu, a gente começa a aprender a falar e a imitar os nossos pais. A gente vai crescendo, vai convivendo socialmente na escola, a gente começa a imitar a professora, os nossos amiguinhos. Na adolescência é um momento que a gente também passa a se identificar com grupos, né? E a gente passa a falar igual. Eu tenho uma amiga da adolescência, a Stephanie, que todo mundo que conhece ela, depois de me conhecer, fala, meu, vocês falam igual. E eu falo, caramba, a gente fala igual. E eu paro pra pensar e realmente, tipo, foi um momento que o meu lóbulo frontal terminou de se desenvolver, que foi esse momento que a gente conviveu muito. E eu falo, caraca, faz muito sentido, que maluquice, né? E por mais que isso seja normal, né, é natural do ser humano, não tem nada de errado com o mimetismo social, eu me pergunto, quantas vezes eu também já não olhei para um influenciador, seja pra vida dele, ou seja, pelo jeito dele de ser, da personalidade. Gente, eu amo a Emma Chamberlain. Ela é uma das poucas pessoas que eu olho e eu falo, cara, que personalidade gostosa, que gostoso que deve ser conviver com essa pessoa. Eu acho normal a gente olhar pra certos influenciadores, certas vidas, certas celebridades e a gente falar, eu queria ter essa vida. É até normal, inclusive, a gente começar a se inspirar, né? Eu vou começar a seguir tal pessoa porque eu gosto do estilo dela. Aí você começa a inspirar o seu estilo no estilo dessa pessoa. Ou há muitos anos atrás, quando eu acompanhava muito a... Qual que é o nome dela, Jesus? Esqueci o nome dela. Manu. Gente, a menina que fala, vai lavar a casa da cachorra. Enfim, eu acompanhava muito ela e a gente acaba agregando bordões, né? De pessoas que a gente nem conhece, mas que a gente acompanha no nosso dia a dia. Isso é completamente normal. É normal se inspirar num influenciador. O que não é normal é você querer se tornar esse influenciador, que foi o que aconteceu no filme. E é aí que a gente entra no ponto alto desse vídeo, que é a menina que copia a Ariana Grande. Mano, eu queria muito fazer um tour dentro do cérebro dela. Eu queria que me levassem de mãozinha dada assim e falassem, olha, aqui tá rolando isso, aqui as reações químicas são essas, e a somatória de tudo isso dá esse treco assustador e bizarro e sinistro e que palavras me faltam para explicar. Caso você não saiba quem é essa pessoa ou do que eu tô falando, existe uma mulher que ela é igual a Ariana Grande. E não é porque ela nasceu igual, de fato elas eram muito parecidas, mas eu acredito que a partir exatamente desse negócio do mimetismo social, da gente acompanhar um influenciador, admirar, querer ser, tudo normal, gente. Só que ela começou a ir um pouquinho além. Ela começou a falar, já que a gente tem tanta coisa parecida, acho que eu vou começar a ser você. Que tal fazer umas cirurgias plásticas para parecer você, me vestir igual a você, falar igual a você, usar as minhas redes sociais pra confundir as pessoas achando que eu sou você, porque ela viralizou assim, as pessoas ficaram chocadas, porque realmente é chocante. Ela é igual a Ariana Grande e ela fala igual, e ela produz conteúdos, tipo, imitando trechos do clipe de uma maneira idêntica. Absolutely right, sir. Anime bitches, I look at her titties, then I take her home and we count up these. Tell me where I get this been, but you ain't gonna turn me on. It's me and my friends. I want to dap it up, but they can't get none from it. I went to jail and snap it up, at least I had bum money. People won't. O
O nome dela é Paige Niemann e ela viralizou exatamente como eu disse, porque ela parecia muito a Ariana Grande e ela gostou. Ela gostou do engajamento, ela gostou do carinho das pessoas, que é muito legal. E se fosse só isso, eu acho que tá tudo bem. É um pouco assustador. Se eu fosse a Ariana Grande e eu olhasse, eu ia falar, bacana, mas até quando? Porque, inclusive, a Ariana Grande, ela demonstrou certo desconforto. Eu não acompanho essa pauta tão por dentro. Quem acompanha mais, por favor, comenta aqui e me dá a opinião de vocês. Mas até onde eu entendi, a Ariana não gosta. A Ariana já entrou em contato com ela. Principalmente a partir do momento que ela começou a querer fazer um OnlyFans, ou fez um OnlyFans. Mas vocês entendem que existe um limite? Tipo, como assim a pessoa parece, ok, aí ela resolve parecer muito, porque aí ela vai ganhar muito engajamento e muito dinheiro nas redes sociais fingindo ser a Ariana Grande, ou fingindo parecer ser a Ariana Grande. Mas a partir do momento que você está idêntica a uma pessoa, imagina alguém idêntica a mim, que começa a fazer umas certas atrocidades por aí e as pessoas não saberem se sou eu ou não sou eu, ou se a pessoa começa a vender conteúdo adulto, se passando por mim, porque a voz é igual, o jeito é igual, a maneira de se vestir é igual. Ai, gente, qual é o limite disso? Alguém pode me dizer qual é o limite? Gostaria de saber, eu acho que eu preciso saber o limite. E não me venham com desculpas tipo, é porque ela admira, isso é uma forma de admiração. Não. Eu acho que tudo tem limite, gente. Porque eu não acho, honestamente, profissionais da saúde mental, escrevam aqui embaixo, eu não acho que ela deve estar bem mentalmente. Eu não acho que é saudável uma pessoa querer ser alguém. Tipo, uma coisa é você admirar, uma coisa é você colocar como um expander, né? Tipo, um expander é tipo uma pessoa que você olha, que tá num lugar profissionalmente, de vida, de repente tem ali um relacionamento ideal que você fala, nossa, eu quero chegar em um momento da minha vida que eu esteja ali, aonde essa pessoa está. Mas não você querer ser literalmente essa pessoa. Porque você passa a perder a sua identidade, a sua autenticidade, a sua personalidade. Até onde é saudável você deixar de ser você? Mas aí a gente vai entrar numa questão muito profunda. Ai, gente, sério, como é difícil viver. Ai, vocês não acham difícil, às vezes, entender o cérebro humano? Porque até aí, até onde eu sou a minha essência pura? Até onde a gente consegue ser 100% a gente, sendo que a gente tá sendo bombardeado o tempo inteiro por coisas que nos influenciam? Não sei. Tanto no filme Influencer, né, onde a CW quer ser a Madison, né, e ela se torna a Madison, quanto nesse exemplo da Paige, que ela quer ser a Ariana Grande, gente, nada tira da minha cabeça, que é isso. Até onde isso não é uma viagem muito louca e é ultrapassar todos os limites até da própria outra pessoa, né? No caso da Madison, é óbvio, ela roubou a identidade da Madison, ela roubou o Instagram, ela roubou a profissão, ela foi criminosa. Mas no caso da Ariana Grande, a menina não causou nenhum dano físico, a menina não sequestrou a Ariana Grande, ela não trancou a Ariana num calabouço e falou, agora eu estou aqui, galera, vou substituí-la. Não, ela só tá lá vivendo a vida igual da Ariana, sendo a Ariana. Meu, juro, se fosse minha irmã, eu ia falar, amiga, vamos acordar pra vida, por favor? Vamos fazer um feijão, arroz, vamos descascar uma batata, desliga essa internet, desliga esse celular. Às vezes eu acho que é necessário, né, a gente ter família e amigos pra dar uns tapas na cara. Enfim, é isso, estou me prolongando demais. Pra variar, o hiperfoco às vezes não tem conclusão, é só um monte de perguntas e paranoias da minha cabeça. Eu quero muito saber o que vocês acham sobre isso, sobre todas essas coisas que eu abordei aqui no vídeo, mas principalmente sobre o limite, né, de você admirar e você querer ser. Será que a gente precisa criar leis pra isso? Porque é um pouco assustador, sim. Enfim, me contem aqui nos comentários. E óbvio, gente, não deixem de deixar o like, se inscreverem, comentarem e mandar esse vídeo pra uma pessoa aí que gosta de dar umas viajadas na maionese como eu, e como vocês também, porque se você assistiu esse vídeo até o final, a semente da paranoia foi plantada também na sua mente. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.